e alegria, a nossa musa inspiradora, né? A nossa mestra. Então, que vocês tenham temor e tremor para ouvir essa mulher, que tem muito de Deus para entregar. Prepare sua Bíblia, prepare suas anotações. Cada uma de vocês disse sim para uma jornada em direção a Deus. E esse tempo aqui é precioso para você perceber Deus falando com você em cada detalhe. Então eu quero te pedir que nada te distraia. Eu quero te fazer um apelo que quando você chegar aqui na segunda-feira, você esqueça do dia de amanhã que está por vir, do que você deixou em casa para fazer. E eu quero te pedir até mais. Não põe seu celular na mesa, não. Se você não tem alguma necessidade de falar, uma necessidade urgente de receber uma mensagem, se você não deixou seu filho em segurança, uma pessoa desconhecida que está tomando conta dele, não é o marido, ou a irmã, ou o tio, a avó, que você confia, né? Que se acontecer alguma coisa grave, vai te ligar, e aí você vai escutar o telefone tocar. Se permita que nessas 1h30 apenas do seu dia, você desacelere a sua mente de todos os barulhos externos. E o celular, infelizmente, hoje, ele é um grande instrumento de distração na nossa vida. Então, se você não tem uma comunicação importante para fazer no meio da reunião, eu estou te pedindo, quase te convocando, a deixar o celular na bolsa. Ele não precisa vir para a mesa. Se a gente chega para comer junto, a gente chega para estar uma com a outra, não divide esse tempo com outras coisas que você pode fazer depois. Você pode responder às 9h, quem te mandou uma mensagem às 8h, amém? E que a sua mente não fique dividida, porque não é só que você está respondendo uma mensagem no meio do momento aqui, é que a sua mente vai estar dividida, distraída. E aqui está sendo repartido um banquete e você não vai poder comer ele todo. Então eu quero te pedir isso com muito amor, amém? E antes de passar a palavra para a dona Raquel, eu quero passar 2 recadinhos muito importantes, muito importantes. Gente, vocês estão vendo aquelas roupas lindas, maravilhosas ali? Aquele tanto de arara, é porque sábado vai acontecer mais um outlet missionário aqui. Peraí, volta lá, Aninha, por favor. Um outlet missionário. A gente vai estar entregando, está nas mesas já, o nosso leaflet, para você convidar uma amiga. Toda a renda desse outlet, como de todos os outlets, sempre são por uma causa, por uma missão. Essa renda vai estar ajudando, né? Não está lá, não? De volta? Então, esse outlet também tem uma causa para ser levantada, então a gente pede para vocês virem, e quem vocês puderem convidar para estar vindo também participar. Sábado, das 9h às 6h, aqui. Nós vamos também estar vendendo coisas, lanchonete, enfim. É um dia da gente poder repartir, né, com outras pessoas essa bênção maravilhosa. Também queremos te convidar para esse momento maravilhoso, que é um workshop para casais, dia 17 de maio, na outra sexta-feira, aqui na 90, das 7h20 às 10h, com os nossos amigos e queridos Almir e Samir. Eles são pastores do Ministério Sal da Terra também, moram em Brasília, são empresários e têm um testemunho maravilhoso de vida para repartir conosco. É um evento gratuito, né? Você não precisa pagar, mas você precisa fazer a inscrição. Então a Ana vai estar colocando no nosso grupo aqui do nosso Jornadas o link para a gente fazer a inscrição, para a gente ter um controle da quantidade de pessoas. Então a gente quer deixar esse convite para todas vocês, amém? Sem mais delongas, Senhor, muito obrigada por esse momento, por essa noite gloriosa. Que a dona Raquel seja um instrumento como ela é nas tuas mãos e ela entregue tudo o que o Senhor separou para essa hora. Amém. Eu te tomei 5 minutos, então a senhora tem mais 5 minutos, tá bom? Boa noite, meninas. Quero saudar todas vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, embora esteja tremenda aqui, né? Mas estou muito feliz, porque realmente primeiro é porque é um assunto muito difícil, né? E profundo. E é um tempo pequeno que a gente tem para desenvolver isso. Segundo, que é um assunto muito sério também. Realmente o Espírito Santo e a obra dele é algo assim, é base na nossa vida, né? Se nós não pudermos entender, nós não entendemos tudo, mas se a gente não tiver uma experiência real
com o Espírito Santo, a nossa vida fica muito aquém daquilo que Deus gostaria que fosse. E terceiro também, porque normalmente quando a gente fala assim para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente precisa saber como falar e o que falar, né? Porque é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria dizer que vocês estivessem em oração também, porque esse assunto realmente é um assunto muito sério, né? E vocês estão com um resumo mais ou menos, né, daquilo que nós vamos falar. Se você quiser anotar alguma coisa, quem for assim, bem ligeiro na Bíblia, nós vamos citar alguns versículos. Seria bom que você pudesse me ajudar achando aí, porque o nosso tempo agiliza o nosso tempo, certo? Então, queridos, o nosso título é o Espírito de Deus e o Espírito do Homem. O Espírito de Deus, lá em Gênesis 1, a primeira vez que cita o Espírito Santo é lá em Gênesis 1, versículo 2 e 3. Já está aí na sua apostila, você pode ler para mim, por favor. Então, é a primeira vez que cita o Espírito de Deus, né? É muito linda a maneira que começa Gênesis, porque ele começa de uma maneira assim, tão grandiosa, tão poderosa, né? Deus já começa nos colocando diante da majestade de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas aí fala que a terra estava sem forma e vazia, né? Ou então, outra tradução que fala que a terra se tornou sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus então pairava sobre aquele caos. Ele pairava ali como chocando ali em cima daquele caos. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele paira na nossa vida para trazer o quê? O que vem logo depois disso aí? Disse Deus, haja luz. Então, queridos, a gente vê que aqui no início da Bíblia, nós já vemos, a gente pode ver Deus Pai, Deus Espírito Santo e Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é o Verbo de Deus, ele é a Palavra de Deus. E tudo foi feito por ele e por meio dele, não é isso que fala lá em João? Então, fala assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. É isso, queridos, a primeira coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida. Quando está aquele caos, as trevas, Deus fala, haja luz e há luz. Porque o Senhor Jesus, ele começa a habitar na nossa vida. Aí tem outro versículo também, 2 Coríntios 3,18. É isso? Pode ler, por favor. Então, o Senhor, o Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. É uma das pessoas da Trindade. Isso é muito importante a gente saber. Porque às vezes a gente pensa que o Espírito é uma força, é algo assim etéreo, é algo assim, é uma energia, uma influência. Não é. Ele é uma pessoa. Tanto ele é uma pessoa porque ele entristece, nós vamos ver aqui, né? Ele se alegra. Ele fala ao nosso coração, tem várias obras dele, várias características do Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele faz parte da Trindade. E isso é muito importante a gente saber disso, porque quando ali nós vamos ver alguns versículos ali que sempre fala assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que tem a questão de hierarquia. Não tem hierarquia. São 3 em 1 e 1 em 3. É um mistério, queridos, é um mistério. Muitas coisas na palavra de Deus, nós andamos pela fé. A nossa mente não tem condição de entender muitas coisas. Então, é a mesma coisa, eu falo assim, uma comparação muito boba, mas é a mesma coisa que você fosse querer explicar para uma formiga sobre um computador. Não tem condição. Então, nós caminhamos pela fé, né? A Bíblia fala muito claro que o justo verá pela fé. Então, isso é Trindade. Para a gente entender um pouquinho, fazendo uma comparação assim, mais boba ainda, é como se fosse um ovo, né?
O ovo é a casca, a gema, a clara, né? Tudo é ovo. A gema é ovo, a clara é ovo, não é certo? Então, é uma comparação assim muito, muito longe mesmo, mas é algo para a gente ver o que é a trindade. Isso é muito importante. E tem alguns versículos aqui que eu acho que não sei se está aí ou não, mas que fala sobre a trindade. Lá em Lucas 3, 21 e 22. E alguém pode abrir lá em Mateus 28, 19, por favor. Lucas 3, 21 e 22. Olha bem, aí de novo, citando as três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, que estava sendo batizado, que encarnou, e Deus Espírito Santo, como aquela pomba, né? E lá em Mateus 28, 19. Isso foi o próprio Senhor Jesus que falou, né? Toda a autoridade me foi dada, etc, né? Então, a gente vê que é a trindade. Então, isso é importante a gente saber que o Espírito Santo faz parte da trindade. Ele é o Deus Espírito Santo, certo? Bom, e aí, então, ele, como nós vimos, ele é o próprio Deus. Nós já lemos lá 2 Coríntios 3, 18. E se a gente sabe que ele é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, então, nós estarmos diante do Espírito Santo é nós estarmos na presença de Deus. E, além disso, queridos, nós vamos ver aqui para frente que o Espírito Santo habita em nós, em todos aqueles que um dia creram em Jesus como Salvador. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Você já meditou nisso? Você já pensou, gastou um tempo para pensar nisso? Nós temos um dínamo, nós temos um poder dentro do nosso coração muito grande. Aí a gente pode falar assim, mas eu não sinto nada não sinto nada, né? Parece que não tem nada. Mas a Bíblia nunca baseia nada no nosso sentimento. Vocês já viram alguma coisa na Bíblia que baseia no nosso sentimento? Se você sentir, você é salvo. Se você sentir, não tem, queridos, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Então, tudo na nossa vida cristã é baseado na palavra de Deus, é a palavra dele. A palavra dele não muda, a palavra dele é eterna e a palavra dele é a verdade. A palavra dele é a verdade. Então, quando nós somos salvos, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus e crê nele, nós somos salvos. Nós somos salvos porque nós cremos, mas nós somos salvos pela graça de Deus e porque a palavra de Deus fala isso. E é muito maravilhoso saber que essa palavra é eterna, tudo vai passar. Os céus vão passar, a terra vai passar, tudo vai passar. Mas a palavra não vai passar. Louvado seja o Senhor por isso, porque a nossa vida está baseada aqui nessa palavra. Aquilo que Deus prometeu está baseado na palavra dele. Ele não mente, ele não muda. Ele não muda de humor, igual a gente muda. Louvado seja o Senhor por isso. Isso é muito importante. Quando a gente lembra, quando a gente pensa, quando a gente começa a meditar que esse Espírito habita em nós, gente, isso é algo grandioso demais. Habita em nós apesar de nós. Uma das características do Espírito é que ele, olha, presta atenção, deixa eu ver como é que eu falo aqui. Várias coisas. Olha, vamos ver se nós conseguimos lembrar algumas coisas que a palavra de Deus fala sobre o Espírito, que ele faz. Alguém lembra de alguma característica dele? Ele é consolador, né? Jesus falou isso. É o intercessor. Ele nos revela, o que mais? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O fruto do Espírito também, né? É muito interessante. Um pouquinho antes disso, quando a gente está falando sobre a Trindade, antes de entrar aqui, que nós vamos ter que entrar em alguns versículos,
a gente pensa assim, mas é interessante, porque 1 mais 1 é igual a... Hã? Mas 1 mais 1 é igual a 3, não é? Mas aqui na Trindade, não é 1 mais 1 mais 1. A matemática de Deus é diferente. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a quanto? 1. A matemática de Deus, ela é diferente. Ela é diferente da nossa. Tanto, queridos, é muito interessante isso. Isso é um irmão que estudava muito, né, que falou, não sou eu, claro. E ele é o seguinte, o número 3 é o número de Deus, é a Trindade. Isso é só curiosidade que eu estou falando aqui. O número 4 é o número da Terra, né? Você vê que a Terra tem 4 pontos cardeais, tá certo? Nós temos 4 estações, número 4, não é numerologia não, é o número que está na Bíblia mesmo. Então, é o número 3 e o número 4. Se você somar 3 mais 4, dá 7. 7 é a perfeição temporal. Quando você chega lá em Apocalipse, a perfeição eterna, qual que é o número que fala muito em Apocalipse? Alguém sabe aqui? Fala das 7 igrejas, mas mais para o final, qual o número que fala? A Jerusalém tem quantas portas? 12. O número que é falado lá em Apocalipse é o número 12. Como é que é esse número? 3 vezes 4 é? Tá certo? Então a matemática de Deus é diferente da nossa. E as coisas de Deus são diferentes das nossas, né? Então isso é só uma curiosidade para a gente lembrar, né? Que nós somos muito limitados, mas as coisas de Deus são muito maiores, né? Então a gente está falando então sobre a obra do Espírito Santo e que ele habita em nós, em todos aqueles que creem no Senhor Jesus. No Antigo Testamento, antes da gente entrar nas obras dele, o Espírito Santo, ele vinha e voltava. Se a gente lê lá a história de Gideão, mesmo de Davi, nos Salmos lá, Davi fala o seguinte: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, né? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas, mas no Novo Testamento, depois que o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado e foi glorificado no céu, o Espírito Santo foi mandado. Nós vamos ver isso lá em João. Então, então, o Espírito Santo passa a habitar conosco e em nós. Então, isso foi promessa de Deus. Não depende se a gente sente ou não. Isso é promessa de Deus. Ele habita em nós. Isso está firmado na palavra de Deus, né? Então, vamos ver lá. Alguém abre lá em João 7, 37 a 39. Outra irmã pode abrir lá em João 14, 16 e 17. E lê para nós, por favor. João 7, 37 a 39. Alguém achou? Lê bem alto para nós. Está lendo? Pode ser, já achou? Lê. Olha bem, vocês viram? Ele está falando sobre o Espírito Santo que viria, mas até aquela ocasião não tinha sido dado o Espírito, porque o Senhor Jesus não tinha sido glorificado. O Espírito Santo só veio, que foi o dia de Pentecostes, quando o Senhor Jesus Cristo, então ele foi glorificado, certo? Aí está falando sobre isso. Em João 14, 16 e 17. E estará em vós. O Senhor Jesus Cristo estava na terra ainda, estava pertinho da hora dele morrer ali na cruz por nós, e ele fala isso com os discípulos. Então fala que estará, porque o Espírito Santo viria para habitar depois que o Senhor Jesus Cristo fosse glorificado no céu, sentasse à direita de Deus e fosse glorificado, aí o Espírito Santo veio, né? Então, esses são versículos importantes. A gente lê esse capítulo de João 14,
Eu acredito que quando vocês tiverem a apostila na mão, vão ter vários versículos, vocês vão poder ler, reler e poder meditar nesses versículos. Então, isso são coisas importantes, coisas que a palavra de Deus afirma sobre nós, sobre aquilo que Ele fez. Então, olha bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele encarnou, certo? Ele morreu por nós na cruz, Ele ressuscitou, e Ele está sentado hoje à direita de Deus, e Ele intercede por nós, tá bom? E aí o que acontece? Ele está do lado de Deus, Ele está com o corpo humano glorificado, certo? Certo? Sim, Ele está com o corpo humano glorificado. Então, Ele não poderia estar, Ele como Deus sim, porque Ele é onisciente, onipresente, como Pai, como Espírito Santo. Mas quem está conosco? Jesus está conosco hoje, através do Espírito Santo no nosso coração, tá certo? Então, por isso que Jesus falou, vou mandar um outro Consolador. Não era um Consolador diferente, mas essa palavrinha outro, em grego, é a palavra, era outro do mesmo tipo, da mesma qualidade, da mesma missão do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, vou mandar um outro Consolador. É muito lindo isso, porque o Senhor Jesus Cristo estava prestes a morrer por nós, e Ele estava preocupado com os discípulos, sabendo a situação deles, né? Isso é amor, né, querido? Então a gente vai ver as obras, né? Como as irmãs já falaram algumas aqui. Primeiro nós já vimos que o Espírito Santo é Deus. Depois a gente viu que Ele nos ensina. Eu acho que não vai dar para a gente ler todos os versículos, né? Lá em João 14, 26, se você tiver, quem está aberto no João lá 14, puder ler para nós 26. Olha bem, Ele ensina, aí já falou de consola, né, Vivi, que já falou, né? Ele ora, está lá em Romanos 8, 26. O Espírito Santo ora. Alguém já pode abrir lá em Romanos 8, 27. Ou que a pessoa que leu o 26, leu o 27, porque Ele intercede por nós. Até o 27. Então, veja bem, Ele intercede, Ele ora por nós. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Nossa, irmãos, é muito amor. É muito amor. Não é verdade? É muito amor. Ele fala, lá em Apocalipse, naquelas 7 igrejas, né? Alguém já citou as 7 igrejas aqui. Fala assim, quem tem ouvidos... Apocalipse 15, pode abrir, 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, é muito importante. Deus fala. Hebreus começa com esse versículo. Tendo Deus outrora falado, nesses nossos dias Ele fala. Quando a gente fala, você quer ser ouvido. É ou não é? É muito ruim você conversar com a pessoa não está te ouvindo. Então, quando Deus fala, Ele quer ser ouvido. Nós precisamos prestar atenção. E o Espírito Santo fala, Ele fala. E a gente precisa aprender a ouvir essa voz. Então, veja bem, Ele guia, né? Lá em Romanos 8,14, fala também que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E lá em Romanos fala também que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala com o nosso Espírito. E agora nós estamos falando também um pouco do nosso Espírito, né? E aí, então, queridos, olha, tem algumas... lá em 1 Coríntios 6,19, é importante que a gente leia esse versículo. Nós somos a habitação desse Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso, né? Mas aí, então, é confirmado isso, e nós queremos falar um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios 6,19. Quem achou pode ler para nós. Olha bem, isso é muito sério.
Isso é muito sério. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Antigamente tinha um templo, né? E o templo, ele era um vislumbre daquilo que é hoje. Porque hoje nós somos o templo, tá certo? Não é esse local aqui. Esse local é onde a gente reúne. Mas o templo é cada um de nós. O templo e mesmo o tabernáculo, ele tinha 3 partes importantes. A primeira parte aberta, que era o átrio, onde todos podiam entrar, levar seu sacrifício, e aí como fosse o nosso corpo, né? Todos veem o nosso corpo, né? Nosso nariz, nosso cabelo igual o meu aqui despenteado, e assim vai, né? Mas depois, então, tinha o lugar santo, onde estavam os pães da proposição, onde estava o incenso e o candelabro. Esse lugar santo é como se fosse a nossa alma. E depois, então, a nossa alma é onde estão as nossas emoções, né? A nossa mente, o psicólogo aqui, deixa eu ver se estou falando certo. E a nossa vontade está na nossa alma. Agora, mais no nosso íntimo, então, é o nosso espírito. É onde era o santo dos santos, onde estava a arca da aliança. E acontece que os sacerdotes podiam entrar lá uma vez por ano, para levar o pecado do povo. Esse é lá como o nosso espírito, é onde está a intuição, a comunhão e a nossa consciência. Lá em Gênesis, quando teve a queda, que o homem pecou, Deus falou, se você comer da árvore, você vai morrer. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu no espírito, nós sabemos disso. O espírito dele separou de Deus, não tinha mais comunhão com Deus. Então, quando a gente recebe o Senhor Jesus Cristo, nosso espiritão, ele é vivificado, e a gente começa a ter essa comunhão. Então, no nosso espírito, nós temos a comunhão, a intuição, que o espírito começa a nos comandar em algumas coisas, e a nossa consciência, aquilo que é certo e aquilo que está errado, está lá no nosso espírito. Então, lá no mais profundo, no lugar mais secreto, a gente pode dizer assim, do tabernáculo ou do templo, estava lá o Santo dos Santos, onde o sacerdote entrava uma vez por ano. Ele não podia estar com pecado, ele tinha que ter se purificado com sangue, etc., para ele poder, porque senão ele morria lá dentro. Agora, veja bem, hoje, nós estamos aqui, nós podemos orar. Nós podemos orar, nós temos acesso a esse Santo dos Santos. O Senhor está ali. O Espírito Santo está nos ouvindo, Ele está em nós. Já pensou? Nós somos esse templo do Espírito Santo. Isso é muito, muito maravilhoso, queridos. Então, não só a nossa alma, mas o nosso corpo, nós temos que lembrar disso. Isso tudo é de Deus, não pertence a nós. E nós temos que refletir essa vida de Deus através da nossa alma e através do nosso corpo. Nós temos que refletir a glória de Deus. E então nós precisamos saber aquilo que a gente faz, tanto com a nossa alma quanto o nosso corpo. Porque realmente nós pertencemos ao Senhor. E aí, então, tem pelo menos 3 ordens, vamos dizer assim, ordens, né, de Deus com relação ao Espírito Santo. Tem mais, mas tem pelo menos 3. Às vezes a gente fala assim, eu quero saber qual que é a vontade de Deus, né? Então, vamos ver essa 3, está aí no seu papelzinho também. Lá está escrito assim, ó, primeiro é enchei-vos do Espírito Santo. Lá em Efésios 5:18, alguém lê para nós? Isso. E alguém pode abrir lá em Colossenses 3:16 e 17. Isso aí, esses 2 livros da Bíblia, como você já sabe, tanto Efésios como Colossenses, são as cartas de Paulo de revelação mais profunda que ele teve. E eles são muito semelhantes, os 2. E aí, essa palavrinha, enchei-vos, é uma palavrinha de modo contínuo, é sempre, é todo dia, você deve encher. E isso aí não é assim você talvez enche, se você quiser, não, isso é uma ordem de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, isso é uma ordem, não é assim, se eu quiser, não é uma opção que eu tenho, mas é enchei-vos do Espírito Santo, porque Deus sabe que quando a gente se enche do Espírito Santo, e nós vamos ver como isso pode acontecer, quando a gente enche do Espírito Santo, aquilo transborda para a nossa alma e para o nosso corpo também, queridos. Há algo diferente de Deus em nós.
Porque o Espírito Santo, ele são todas essas coisas que a gente leu, ele ensina, mas ele também é poder. Lá em Atos 1:8 fala, como é que é? Vamos abrir lá, que agora eu fiz confusão. Descerá, não, nesse não, esse é da Maria. 1:8, quer ver? Fala assim, olha, mas recebereis poder. De que maneira? De que maneira que está aqui? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, ele é o nosso poder também. Então, veja bem, lá Efésios 5:18, é alguém Colossenses 3:16 e 17. Isso. Lá em Efésios, foi a Dani que leu Efésios, Dani? Se você continuar um pouquinho para frente, é a mesma coisa, bem semelhante que está ali em Colossenses. Porque Colossenses, quando fala assim, habitar, para a palavra de Deus, né, que a palavra habite ricamente no nosso coração, essa palavra ali é logos mesmo, porque vocês sabem, tem duas palavras no grego, é logos e rema. Logos é a palavra escrita, a palavra objetiva. Rema é a palavra viva, é a palavra subjetiva. Por exemplo, igual a gente lê a palavra de Deus, igual, por exemplo, eu estou falando aqui, etc., essa palavra, ela precisa ser uma palavra subjetiva, ela não pode ser só uma palavra objetiva. Quando Deus fala da nossa salvação, que Ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, é muito bom a gente saber isso, mas ela tem que ser a minha experiência, ela tem que ser subjetiva. Isso é uma palavra subjetiva. Então, ali em Colossenses, quando fala para a gente encher dessa palavra, você tem que encher da palavra logos, que é a palavra de Deus, para ela então se tornar uma palavra subjetiva, que é a palavra rema. Continua aí só um pouquinho, Dani, por favor. Efésios 3:18. Então, se vocês compararem essas duas passagens, elas são muito semelhantes. Como a gente pode encher do Espírito? Primeiro, é a gente lendo essa palavra, meditando, guardando essa palavra no nosso coração. Então, encher dessa palavra, certo? E aí fala da comunhão, fala da gente louvar, da comunhão com os irmãos. E da comunhão com Deus, é claro, né? Então, isso nós vimos que é um mandamento, é um modo contínuo. E a gente precisa estar limpo. Lá em 1 João, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Quanto tempo, tá? Eu não marquei aqui. Lá em 1 João 1:9. Como? Então, vou terminar. Lá em 1 João 1:9 fala, se confessarmos os nossos pecados, nós precisamos estar limpos, sem pecado. A gente precisa confessar o pecado. A gente não precisa deixar chegar no final do dia, ou chegar no domingo para a gente confessar os nossos pecados. Você pecou, você viu que você entristeceu o Espírito Santo, que a gente vai ver aqui para frente, você pede perdão naquela hora, certo? Então, isso é e outra coisa é ter comunhão com Deus e com os irmãos e a leitura da palavra, nós já vimos. O segundo mandamento é a gente não entristecer. E eu queria falar disso aí, rapidinho, porque essa palavra entristecer é uma palavra muito importante. Ela é usada, mesmo quando Jesus estava lá no Getsêmani, que ele fala que o coração dele estava profundamente triste. Você sabe que o Senhor Jesus lá no Getsêmani, a tristeza era tanta que ele suou gotas de sangue. Então, aqui a mesma palavra que fala lá, nós não vamos ler, mas lá em Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5:19 tem uma ordem, não entristeçai o Espírito Santo. Sempre que nós entristecemos o Espírito Santo com os nossos pecados, ou uma outra coisa, né, que ele não quer que a gente faça, isso que acontece, é o mesmo sofrimento que o Senhor Jesus Cristo teve ali no Getsêmani. Isso é muito sério, querido, isso é muito sério, que o Senhor possa ter misericórdia de nós.
e que a gente possa, isso possa ficar guardado no nosso coração. E aí, então, e a terceira coisa é a gente ouvir o Espírito Santo. Mas como a gente ouve? Então, queridos, a gente só pode entristecer alguém que é o nosso amigo. E a gente precisa ouvir alguém que é nosso amigo também. Nós precisamos ter comunhão. A gente precisa gastar tempo em comunhão com Deus. Nós vamos ver isso e nas outras aulas. Esse tempo de comunhão é muito importante. Não tem jeito a gente crescer. Não tem jeito a gente crescer se a gente comer poucas vezes, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Como que vai ser isso? Eu sei que existe esse jejum intermitente, né? Mas é para você emagrecer, né? Mas com as coisas de Deus é todo dia, todo tempo, não é? Então isso é importante também. E aí esse ouvir e andar no Espírito que nós vamos falar mais adiante. Então, eu queria partir para a conclusão rapidamente. Nós precisamos fazer uma decisão. Olha, Deus faz a obra, é só Ele que faz a obra. Mas nós temos que querer. Se a gente não quiser, não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que querer. Por isso que lá em Romanos 12:1, fala o quê? Rogo-vos, Paulo fala assim, rogo-vos. Toda vez que vocês lerem nas cartas de Paulo, essa palavrinha rogo-vos, presta atenção, porque é algo sério e importante que ele vai falar. Nós sabemos de cor, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Por que é sacrifício vivo? Porque se fosse sacrifício morto, ele não saía dali. Mas sacrifício vivo, ele tem que querer ficar ali. Por isso que é sacrifício vivo. Por isso nós temos que fazer uma decisão. Eu quero, Senhor. Eu quero ter uma vida com o Senhor. Por isso nós precisamos dessa decisão. É a mesma coisa do barro e do oleiro. O oleiro quer fazer um vaso. Mas aquele barro, ele tem que estar na mesa do oleiro. Para ele poder fazer esse barro. Para fazer esse vaso. Porque se esse barro não tiver, se aquela bola de barro não estiver ali, ele não vai poder fazer o vaso. Então, queridos, olha bem, a parte do Senhor é realizar, e a nossa parte, então, é confiar. Isso na vida cristã é assim, o tempo todo assim. O Senhor realiza. Nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos, mas Ele consegue. Ele consegue, mas depende de nós. Nós temos que querer. Nós temos que querer. E nós temos que orar assim, Senhor, tenha misericórdia. Eu não quero não, mas eu quero querer. Por favor, Deus, eu quero querer. Essa é a nossa oração, queridos. Nós somos fracos mesmo, mas o Senhor quer que a gente tenha uma vida abundante. Jesus falou que Ele veio para que a gente tivesse uma vida abundante. Por que nossa vida muitas vezes é rasa? Por quê? Porque o Senhor prometeu uma vida abundante para nós. É porque a gente não busca. É porque a gente não se coloca à disposição. Então, minha oração hoje, queridos, é que eu e cada um de vocês, cada um de nós, que a gente possa realmente ter a nossa vida no altar do Senhor, para que Ele possa, então, fazer aquele vaso de honra que Ele tem para fazer. Ele tem um propósito na nossa vida. Não é à toa que nós estamos aqui, vocês estão aqui, nós estamos aqui gastando esse tempo diante do Senhor. Mas Ele tem um propósito, Ele tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Vamos orar então para terminar? Senhor, nós queremos Te louvar pela Tua graça, Tua misericórdia, paciência conosco e Teu amor tão profundo, ó Deus. Muito obrigada. Eu agradeço pela vida das minhas irmãs, Senhor, e que realmente a Tua palavra, ó Deus, possa ser rema na nossa vida. Que não seja informação, nós já temos tanta informação, mas que seja transformação, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãs.